Como será que joga Benjamin Roleiser? Pelo menos assim os argentinos o chamam. Eu não sei qual que é a pronúncia correta, eu sempre vejo os argentinos o chamando assim, mas vi muita gente falando Rollreiser, Rollreiser. Enfim, o cara é argentino, o cara não é americano. Deve ser Roleiser, com S com som de dois S's, porque lá se pronuncia dessa forma. Mas ele mesmo, na sua apresentação, deve ser uma das primeiras perguntas que ele responderá como se pronuncia o seu nome. Fato é que o Santos faz, tirando jogadores extraterrestres, né, dos mortais, a sua principal contratação para 2025 e curioso, porque eu tinha feito um vídeo aqui detonando o Santos ter perdido o Roleiser para o Botafogo. Era compreensível do ponto de vista de projeto esportivo. O Botafogo, além de ser o atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores, disputa campeonatos que o Santos não disputa, como a própria Libertadores e o Super Mundial. Isso é muito atrativo. Então todas as críticas que eu fiz aqui à gestão do Santos de perder um jogador por valores parecidos a um clube como o Botafogo, que embora esteja numa ascendente, tenha se tornado SAF e seja aí o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, apesar do desmanche, o Santos é o Santos. Eu vou sempre criticar. Eu não aceitava o Santos perder um jogador pro Botafogo. As mesmas pessoas que eu critiquei, eu tenho que elogiar aqui. E eu ouvi dizer que o Pedro Martins foi crucial nessa negociação. O próprio Benfica soltou a informação para alguém aí. Eu não gosto de não dar o crédito, mas eu li isso, não lembro de quem, dizendo que o Pedro Martins tinha sido fundamental na negociação, talvez tenha sido o Mussete. E também o Pedro Caixinha teve um papel crucial para contratação, para convencimento do jogador, que ficou ali entre escolher qual projeto esportivo, e o Santos ter um técnico foi algo que fez com que o Roleiser se convencesse a vir para cá. Acho que o Pedro Caixinha foi bem nessa. Não eximo das críticas que eu tenho feito dentro das quatro linhas, tá? Acho que o trabalho é muito ruim até aqui e não sei se o Caixinha vai melhorar. Tenho sérias dúvidas, mesmo quando ele tiver todo o plantel completo à tua disposição. Eu realmente não sei se esse trabalho vai ser bem feito, porque até agora nada que ele tenha feito me mostrou isso nesses primeiros 8 jogos da temporada. Agora, que ele foi bem nessa do Roleiser, foi, e quando alguém faz alguma coisa direito, a gente tem que comentar. Mas eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como joga o argentino. Tem vários vídeos aí na internet, melhores momentos, etc. Mas eu sou um cara que acompanhava o Roleiser por gostar do jogador. Me encantei naquela semifinal, quarta de final, contra o Corinthians na Copa Sul-Americana, que ele jogou uma barbaridade, tanto na Argentina como no Brasil. Na Argentina ele teve teve muitas finalizações, até perdeu um pênalti e tudo mais, mas ele foi um cara mais efetivo do ponto de vista de finalização. No Brasil não tem tantos melhores momentos assim, mas se você assiste a partida, você vê como ele é diferente, muitas vezes na execução e na achada de soluções para determinada jogada. E eu acho que o Roleiser pode ser o Ganso do Neymar atual. Porque o Ganso mesmo, ele joga na mesma posição que o Neymar, então não tem muito match. Os dois se embicariam eles jogam no mesmo setor. O Roleiser é uma espécie de Ganso, não tem nada a ver com Ganso, tá? Mas eu tô dizendo assim, um Robin do Batman, como o Ganso era do Neymar naquele momento. 2010, quem era o Robin do Ganso era o Neymar, mas 2011 o Ganso se tornou esse cara depois das lesões, o cara facilitador do Neymar, né? Eu acho que o Roleiser pode ser esse facilitador do Neymar, tal qual o Ganso foi, apesar de serem muito diferentes, porque o Roleiser é um jogador na ponta que ele não é um atacante, apesar dele ter uma finalização muito forte, dele ter estilos de finalização diferentes, ele tem a porrada, como ele tem também o chute que faz aquele arco, né? Aquela... Como é que chama, cara? Aquela rosca. É assim que se fala, né? Quando ele pega aquela bola girando pra dentro. Então ele tem essas duas batidas muito importantes. Ele é um bom finalizador, tanto de dentro como de fora da área. É um cara que já fez gol de cobertura, que enxerga, enfim. Tecnicamente ele é muito bom. Mas ele tem algumas valências interessantes para um jogador que é um meia ponta. Primeiro, ele é rápido. Ele é um cara que, se for lançado em velocidade, ele vai chegar. Isso faz uma diferença brutal quando você tem um jogador na ponta. E ele também, além de tudo, ele tem um passe longo e uma achada impressionante. Ele é um cara que ele
tem muita facilidade para dar aquele passe, para ir pelo meio. Acho até que se o Neymar durar muito menos tempo no Santos do que aquilo que a gente espera, chegou o meio do ano, acabou o contrato, ele não vai ficar, eu acho que é um jogador que pode ser utilizado na posição do Neymar hoje como camisa 10. Acho que pode vir a ser esse jogador, porque ele tem ferramentas para ser esse jogador. Quais são os defeitos do Roleiser, né? E até antes de falar dos defeitos, vamos abrir aqui no SofaScore para a gente ver o mapa de calor do Roleiser. Como vocês estão vendo, eu vou até puxar um pouquinho para cá, para vocês poderem enxergar um pouco melhor. Mapa de calor dele. Ele atua, gente, como vocês podem ver, mais pela direita, mas olha como ele ocupa o meio, como às vezes ele cai para a esquerda. A faixa de atuação dele é muito aqui na meia direita. E não é, veja que ele não é, a parte mais quente não está aqui tanto na extremidade. Tá mais aqui no corredor direito do jogo. Muitas vezes onde o Pituca tem caído muitas vezes. Rodolfo, ele pode jogar na posição do Pituca? Não vejo jogando assim. Até porque o próprio ponta do Caixinha nesse começo desses jogos não tem dado amplitude. Quem tem dado amplitude aqui tem sido o Léo Godoy, que chega para auxiliar, que é uma função que o próprio Léo Godoy fez no Estudiantes junto com o Roleiser. Eles tinham muito entrosamento. Era o Roleiser jogando mais ou menos nessa faixa aqui, o Léo Godoy dando amplitude, e aqui no meio chegando o Ascacibar, que eu ouvi dizer que é um outro jogador que o Santos tem interesse na contratação, um segundo volante, um camisa número 8. Eles faziam esse trio que era muito forte do Estudiantes aqui em 2023 pelo lado direito. Então, assim, é um jogador que ele, apesar de ser ponta direita, ele vai tentar sempre cair pelo meio. Por isso que eu acho que ele pode ser um cara que auxilia o Neymar demais, porque é um cara que vai dar opção de passe pro Neymar. E não só, hoje o Neymar a gente tem visto ele ser só o arco, não a flecha. Eu acho que com o Roleiser, o Neymar pode também se tornar flecha em alguns momentos, infiltrar na área e o Roleiser achá-lo, de repente, numa cavada, num passe entre linhas, pro Neymar fazer o facão. Então eu acho que ele vai potencializar o Neymar com relação a gols. O Neymar deu uma finalização muito perigosa, defesa lá do goleiro do Botafogo, porque foi uma jogada individual, mas a gente não viu até hoje o Neymar ser lançado numa condição para finalizar. Ele tem sido o cara que acha os jogadores. Eu acho que com o Roleiser, naturalmente o Neymar vai ser mais achado para finalizações aqui. Tá, mas quais são, para mim, já falei, as vantagens do Roleiser? É um jogador que, apesar de ser meia ponta, é muito rápido, e aí eu faço uma comparação com o Everton Ribeiro no auge, tá? E assim, não acho exagero dizer, apesar de uma comparação injusta, o Everton Ribeiro é um cara consagrado no futebol brasileiro, é um cara que foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, depois o cara veio pro Flamengo, o cara foi bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, titular absoluto daquela meia ponta direita ali, jogou muita bola pro Roleiser chegar nos pés. Em termos de carreira do Everton Ribeiro, ele vai ter que comer muito arroz com feijão, mas eu vejo o Roleiser com mais valências técnicas do que o Everton Ribeiro. Por quê? Porque o Everton, apesar de ser muito técnico também, de ter a finalização, ter o passe, ele não tem a velocidade do Roleiser. O Roleiser é um cara mais rápido que o Everton Ribeiro. E eu acho que em termos de habilidade, em termos de controle, em termos de saídas, é muito parecido. São dois jogadores técnicos do mesmo nível, para mim. Claro, desde que o Roleiser seja o Roleiser que jogou no Estudiantes. O Roleiser no Benfica eu não vi, mas a gente sabe que ele não conseguiu corresponder às expectativas lá em Portugal. Então a expectativa é que chegue lá em Santos o Roleiser do Estudiantes de 2023 para trás. O Roleiser ele tem algumas questões, tá? Alguns defeitos. Uma delas, às vezes, é escolher a jogada errada. É um jogador que ele tem, claro, uma atitude de finalizar a jogada, ou com cruzamento, aquele cruzamento de arco na área, para achada no centroavante. Eu acho que o Tiquinho ou o David Washington, quem for o titular ao longo da temporada, vai ser muito beneficiado, porque ele tem um veneno naquele cruzamento que ele puxa para a esquerda e dá aquela fatiada para achar o centroavante de frente para cabecear. E ele gosta de finalizar muitas vezes na partida, e às vezes finalizações que não são a melhor escolha. Muitas vezes ele poderia passar, muitas vezes ele poderia esperar o lateral passar, poderia esperar, às vezes até tocar para trás. Às vezes é necessário, não é ideal que você faça isso toda hora, mas às vezes é necessário você recomeçar a jogada. E o Roleiser, ele tem uma mania de querer finalizar a jogada para frente todas as vezes, que não é uma mania ruim, mas às vezes acaba rolando um chute ou outro que não é
dos mais inteligentes. O Marinho era um cara assim, né? Decidiu muito jogo pro Santos ali naquele ano de 2020, foi eleito o rei da América, mas quantas eram as vezes que o Marinho puxava a bola pra canhota e batia e a bola ia na arquibancada? Às vezes entrava e às vezes decidia, mas às vezes não. Então o Roleiser tem que decidir melhor muitas vezes o momento de finalizar e o momento de recomeçar muitas vezes a jogada. Essa é uma avaliação que eu faço sobre ele. E com o Neymar em campo, eu acho que ele não vai ter esse senso de protagonismo. No Estudiantes ele era o cara, ele era o dono do time. Então ele era assim, ele falava, pô, cara, entre passar aqui e finalizar, vou finalizar. E ele tinha liberdade para fazer isso. Com o Neymar, eu acho que ele vai sempre tentar achar, muitas vezes, a melhor jogada associativa com um jogador desse calibre. A gente sabe que ter o Neymar também no Santos foi um diferencial para que o Roleiser optasse para ir para o time da Vila Belmiro. Acho que é um cara para vir como titular absoluto, e aí como reservas ele deve ter o Gabriel Bontempo e o Gabriel Veron. Acho que são dois ótimos reservas, principalmente o Gabriel Bontempo. O Veron é um excelente jogador, foi eleito melhor jogador daquele Mundial Sub-17, que tinha o Caio Jorge e tudo mais, mas é um cara que se perdeu um pouquinho fora do campo, não conseguiu mais se encontrar, não deu certo no Porto, tal qual o Roleiser não deu certo no Benfica, mas quando foi emprestado aqui para o Cruzeiro, por exemplo, na temporada passada, não chamou tanta atenção assim. Tem problemas sérios com questão de lesão, algo que o Roleiser consegue passar bem tranquilo na carreira. É um cara que costuma ter disponibilidade para você contar com ele na temporada inteira, não é um cara que costuma ter muitas lesões, e é um cara que eu acho que pode ser esse Robin do Neymar, né? O Neymar no Santos ele sempre teve esse jogador que o ajudou em alguns momentos. Eu lembro que quando o Ganso machucou, o Elano foi esse cara muitas vezes, né? Esse cara de dividir a responsabilidade, e hoje não tem ninguém tecnicamente nesse time que divide a responsabilidade com o Neymar. O Roleiser é esse cara para dividir. Então, é uma baita contratação, um jogador que, assim, para mim é craque, tá? Ah, Rodolfo, é exagero, não sei o que, pra mim é craque. Eu vi muitas vezes esse cara jogar. Se ele jogar o que eu vi esse cara jogar no Estudiantes, gente, vai ser ídolo aqui. Parece que o contrato até 2028. O Santos tem uma vantagem, porque é um cara que, como já bateu na Europa e voltou, claro que às vezes pode pintar uma proposta de um outro mercado, inclusive árabe, que os caras não se importam muito com isso. Mas para a Europa, geralmente quem volta assim, até com uma idade um pouquinho mais ali, ele é jovem, mas com uma idade um pouquinho mais avançada, difícil ter outra oportunidade. Isso, em tese, na teoria, é um jogador que deve jogar mais tempo aqui, anos aqui. E para o Santos isso seria excelente, ter um jogador desse calibre para jogar tanto tempo aqui. Não acho, por exemplo, que o Roleiser deva nada para Rafael Veiga, por exemplo, que fez tanto sucesso no Palmeiras. Ele é mais rápido que o Rafael Veiga, ele tem uma achada melhor que o Rafael Veiga, e ele é mais habilidoso que o Rafael Veiga. O que o Rafael Veiga tem de melhor que o Roleiser? A finalização. O Rafael Veiga não só tem uma bomba no pé, que o Roleiser também tem em termos de força para bater, mas o Rafael Veiga também tem uma batida que às vezes é muito difícil para o goleiro, que ela é forte e colocada, é um exímio finalizador. Eu acho que são jogadores pau a pau. O Santos está contratando um jogador aqui que pode ser um diferente no futebol brasileiro. Esse é o nível da contratação que o Santos está fazendo. Então, é isso, estou numa expectativa gigantesca para ver como que ele vai se adaptar a esse time. Uma expectativa gigantesca para que ele entre em campo logo, porque eu acho que de repente pode ser o cara que destrave esse time. A gente ainda vai ver um Santos contra o Corinthians, que eu tô curioso para ver qual que vai ser a escalação aí, quem que joga principalmente nessa ponta direita. O Soteldo não funcionou contra o Novo Horizontino. No segundo tempo ele coloca o Tassiano ali que não funciona. O time melhora um pouquinho por aquele setor quando entra o Bontempo, que decidiu o clássico contra o São Paulo. Decidiu o clássico, para mim foi o melhor jogador em campo. Então eu gostaria muito de ver nesse jogo contra o Corinthians um ataque com Guilherme pela esquerda, Neymar centralizado, Tiquinho lá na frente e o Bontempo pela direita. E você tem o Soteldo no banco para quando o Neymar cansar, e mesmo que ele não canse, gente, ele não pode fazer 3 jogos assim numa semana, 90 minutos. Primeira semana que ele volta a atuar, por mais que seja um clássico, é muito perigoso. E aí se o Neymar sentir a coxa ou a panturrilha, qualquer lesão muscular,
cara, é um mês fora e você perde, são 5 meses de contrato, você perde um desses meses, assim, fica muito mais difícil. Então o Santos tem que ter muito cuidado com o Neymar, e tendo no banco um cara como o Soteldo, que vinha fazendo essa função de meia de ligação muito bem, é uma arma muito importante para Itaquera. Então eu faria uma escalação como essa, e claro, você já sabe minha opinião aqui, Pituca não pode ser esse 8 pelo corredor direito, não tem condições de jogar ali, o Santos precisa de repente colocar o Tassiano nessa posição, foi ali que ele entrou contra o Botafogo de Ribeirão Preto e foi muito bem, então meu time, para pegar o Corinthians, teria Gabriel Brazão, eu iria com Sherman e não com Godoy, que tá muito mal, eu iria com Gil e Zé Ivaldo, se o Luan Pérez estiver recuperado, Zé Ivaldo e Luan Pérez, com na esquerda o Escobar, que eu acho que é importante num jogo desse fora de casa pela recomposição que ele tem e pela força que ele tem no jogo de corpo, porque a gente vai explorar muito as laterais. Eu teria Rincon e Tassiano como volantes, Rincon de 5, Tassiano como 8. Um Pituca reserva para a posição do Rincon, para essa posição mais de 5. Teria na frente o Neymar como meia, na esquerda o Guilherme, na direita o Bom Tempo e lá na frente o Tiquinho Soares. Essa seria a minha escalação e acho que se o Caixinha botar esse time para jogar, o Santos tem chance de fazer um bom jogo e vencer o Corinthians. Mas com o Roleiser tudo muda. A história do Santos, o tamanho das possibilidades que o Santos vai oferecer em campo mudam muito, muda mais que qualquer jogador que vier. Estou muito empolgado para ver o David Washington chegar também, porque eu acho que é um cara que pode oferecer coisas bem diferentes do Tiquinho. O Tiquinho é um cara de associação, um cara de parede, um cara de pivô. O Santos ainda não está conseguindo. O próprio Neymar tem tido dificuldade para se associar ainda com o Tiquinho, para entender o jogo do Tiquinho. Mas o David Washington, além dele fazer boa parede, a principal característica dele é a movimentação e o facão. E nesse aspecto, o Neymar, com a inteligência que ele tem, pode deixar o menino na cara do gol toda hora. Ou o David Washington, no exercício de fazer o facão, pode levar um zagueiro junto e abrir espaço para o Neymar. Eu acho que o David Washington vai ser titular desse time. Vejo uma linha ofensiva do Santos para a temporada, tá? Com Guilherme e Soteldo brigando por posição, mas eu acho que o Guilherme está na frente pelos números, pela recomposição. Neymar centralizado, Roleiser pela direita e David Washington lá na frente. É isso que eu acho que vai ser o modelo ofensivo do Santos como titular. E vou dizer mais. Esse quarteto, considerando as valências, por exemplo, do Neymar em finalizar e achar, do David Washington em preparar, fazer parede e fazer facão, do Roleiser de ser o cara que também finaliza ou também o cara que arma o time, e o Guilherme na sua recomposição e sua capacidade de fazer gols, sua velocidade, eu acho que é um ataque que não deve nada para ninguém no futebol brasileiro. Absolutamente ninguém. Eu não trocaria esse ataque pelo ataque do senhor ninguém no futebol brasileiro hoje, se eu pudesse trocar. Não trocaria. Então eu acho que, e tudo, muito disso por conta dessa contratação do Roleiser. Parabéns aos envolvidos. Eu sei que é a maior, em reais, é a maior contratação da história do Santos. 60 milhões de reais. Mas assim, nunca o Santos gastou tanto dinheiro com alguém que eu realmente acreditava. Eu não acreditava no Leandro Damião, não acreditava em... Lembrem aí grandes contratações homéricas que o Santos fez. Essa é a que eu mais acredito. E claro, o Roleiser vai oscilar, ele não tá bem, ele precisa de confiança, então ele precisa encontrar o ritmo dele. A torcida tem que ter paciência, tem que ter calma, porque técnica, saber jogar ele sabe, e ele vai aos poucos corresponder os nossos anseios. Vocês podem ter certeza, esses são os meus 2 centavos. Comenta aí o que você acha, claro, torne-se membro, é muito importante pra gente, porque estamos lá ativos o dia inteiro num grupo do Telegram, que você já tem acesso imediato na comunidade aqui no canal, tornando-se membro. Claro, teremos um vídeo exclusivo por semana, teremos live exclusiva a cada 15 dias e também encontro semestral com os membros pessoalmente, seja em São Paulo, seja em Santos, pra gente assistir um jogo, comer um negocinho, trocar ideia e fazer amizade, que também isso é importante na vida. Então a gente espera que você torne-se membro. Além de tudo, ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo diário para vocês. Tá bom? Comentem aí o que vocês acham, deixa o like, se inscrevam no canal, ative o sininho. A gente vai se falando e até o próximo vídeo.